E aí, tudo bem? Aqui é o Thiago da AlgaWorks e nessa aula a gente vai falar sobre o recurso de lazy loading do componente de data table do PrimeFace. Esse recurso ele é muito útil quando a gente tem grandes conjuntos de dados, que a gente está usando uma tabela de dados com grandes conjuntos de dados. Aqui eu tenho um exemplo, uma tela de consulta de lançamentos que não tem tantos dados assim, mas para o nosso teste vai servir bem. Olha só, essa consulta de lançamentos aqui tem aqui uma paginação, né? A gente faz uma pesquisa aqui, tem um campo de pesquisa, paginação. O que acontece? São poucos registros, mas poderiam ser muitos registros. Quando a gente carrega essa página, vou carregar ela aqui. A gente pode ver que a consulta gerada, na verdade que tem duas consultas, deixa eu limpar a console e carregar de novo. A gente pode ver que a consulta gerada está buscando tudo da tabela de lançamento. Está fazendo um join com a tabela de pessoa porque um lançamento está relacionado com pessoa. Eu não vou entrar muito em detalhe da estrutura dessa tabela, mas é muito simples mesmo. É uma tabela de lançamentos e uma tabela de pessoa. Então veja que fez a consulta na tabela inteira de lançamento, mesmo que a gente esteja aqui paginando com 5 registros, né, em cada página. E quando eu alterno as páginas aqui, a gente pode ver que não mudou nada. Ó. Posso até limpar aqui a console no meu, no, do meu servidor, né? E olha só, vou mudar as páginas, não está sendo gerado novas consultas. Se não está sendo gerado novas consultas, o que está acontecendo? O resultado da consulta feita, no caso, no carregamento da página, a gente faz uma consulta, esse resultado dessa consulta está ficando em memória no servidor. Beleza? Tranquilo, né? Para poucos registros assim, a gente poderia ter vários usuários usando esse sistema, a gente não teria nenhum problema. Muito tranquilo. Acontece que quando a gente tem um conjunto de dados muito grande, nossa tabela tem milhares de registros, e muitas vezes os usuários não filtram, ou mesmo filtrando, mesmo se eu colocasse algum filtro aqui, esse filtro, por exemplo, aqui, mensalidade. Tudo bem, aqui só tem 4 registros, mas poderia ter milhares de registros. Então a gente pode ver aqui que na consulta filtrou aqui por mensalidade, ó, like, né, usou um like. Então, mesmo com filtro, poderia ainda ter muitos registros ficar na memória. E o que acontece? Muitos usuários usando o sistema, às vezes nem precisa de tantos usuários assim, já vai ter problema, você vai ter problema de uso de memória demais do servidor, o servidor não vai aguentar e uma hora pode até cair a sua aplicação, né, de tanta memória que ele vai estar usando no servidor. Mas existe uma forma de resolver isso, que é usando o recurso de lazy loading. Né? Então, qual que é a ideia para resolver isso? A ideia é, quando você fizer uma pesquisa, com filtro ou sem filtro, independente disso, você buscar só o conjunto de dados que você precisa para exibir na tela. Por exemplo, se eu estou na página 1, eu vou buscar só os 5 primeiros registros. Se eu estou na página 2, os próximos 5 registros e assim por diante. Então a gente vai separando isso e os bancos de dados suportam isso, né? No caso no MySQL ele usa o limit, então ele fala eu quero começar em tal registro, eu quero que retorne só 5. Então ele vai lá e busca só um conjunto de dados dentro daquele conjunto maior de dados, né? Então você vai armazenar em memória um número muito melhor, muito menor de dados, no caso aqui a gente está fazendo com 5. Beleza, mas deixa eu te mostrar antes como que está a estrutura desse projeto. Não vou mostrar tudo, eu vou depois disponibilizar esse aqui no código-fonte, no GitHub, então você vai poder olhar todo o projeto, como que ele foi feito. Eu vou te mostrar só o que é importante para essa aula para você entender. Esse aqui é um projeto usando JSF, CDI e JPA. A gente não vai entrar em detalhe de CDI aqui nessa aula. Vamos ficar mais focado aqui na parte do JSF, do Data Table. A gente vai acabar também tendo que entrar no JPA. Vou entrar aqui no nosso... Não, antes disso, deixa eu entrar aqui na nossa página. Consulta lançamentos XHTML. Essa aqui é a página de consulta. Exatamente essa página aqui. A gente tem... Vamos nos concentrar aqui. Ó, a gente tem um Data Table.
esse data table ele está vinculado com uma propriedade que eu chamei de lançamentos filtrados aqui no nosso manage bin. É um bin CDI esse aqui, tá? Então a gente tem que lançamentos filtrados é uma propriedade e quem atribui essa propriedade de lançamentos filtrados é um método chamado consultar. Esse método consultar ele faz uma pesquisa num repositório nosso que vai lá no banco de dados usando JPA, daqui a pouquinho eu entro nesse método aqui. Ele vai lá, busca os registros e atribui essa propriedade de lançamentos filtrados. Tendo lançamentos filtrados aqui, é uma lista, né, uma lista de lançamento. Vamos entrar em lançamento aqui. Lançamento é uma entidade JPA, né, então eu tenho uma tabela lá no banco de dados chamado lançamento. Está feito um mapeamento aqui, bem simples, certo? Vai retornar então uma lista de lançamentos, lançamentos filtrados. Por isso que o data table vai exibir os lançamentos que a gente filtrou. A gente tem um formulário aqui em cima que é, vamos olhar aqui, ó, esse campo e esse botão para a gente filtrar pela descrição. Então tem aqui chama o método consultar. Mas mesmo se eu não clicar nesse botão, quando eu carrego a tela, eu uso esse view action aqui. Quando eu carrego a tela, eu chamo o método consultar automaticamente quando a tela é carregada também. Por isso, quando a gente já entra na tela, já vem alguns dados, né? Porque o método consultar é chamado na renderização ali antes de renderizar, na verdade, a nossa página. Então já tem registros. Beleza? Outra coisa que eu vou mostrar aqui tem esse filtro aqui, ó, essa classe filtro. Essa classe filtro tem a propriedade de descrição dentro dela, só isso, muito simples. E nesse formulário aqui a gente atribui, olha só, quando eu digito esse input text aqui, é esse campinho aqui. Então quando eu digito alguma coisa naquele campo, ele atribui lá para a descrição do filtro que está no manage bin. Olha só, aqui eu tenho um filtro lançamento, certo? Filtro. E dentro de filtro tem a descrição. Por que eu fiz isso? Porque eu poderia ter mais filtros, né? Além de descrição, poderia ser pelo nome da pessoa, pelo tipo, pelo valor, vencimento. Geralmente a gente tem mais filtros. Como aqui é um exemplo que não é um exemplo que a gente precisa ficar deixando muito complicado, né? A gente vai focar mais no lazy load, né? Isso aqui então é só um exemplo. Não coloquei mais nenhum filtro aqui, mas geralmente teria mais campos, mais atributos aqui de filtro, beleza? Por isso deixei a classe pronta aqui. E não só por isso, mas a gente vai precisar mexer nessa classe aqui daqui a pouquinho para colocar alguns atributos para usar o lazy loading também. Então já deixei pronto assim. Então, quando a gente digita alguma coisa aqui, ó, resgate e clico em consultar, esse filtro aqui tem a descrição com o que eu digitei e vou chamar o método filtrados lá no meu repositório de lançamentos. Esse método aqui recebe um objeto do tipo filtro lançamento, que tem a descrição lá dentro, pega uma session do Hibernate. Aqui eu estou usando session para usar o criteria do Hibernate. Eu gosto mais, eu acho mais simples usar o criteria do Hibernate do que o criteria do JPA. Eu acho menos burocrático. Então, até para explicar fica mais fácil. Então, olha só, eu estou olhando aqui. Se a descrição que está dentro do filtro não tiver vazio, isso aqui é do Apache Commons Lang, estou usando uma classe do Apache Commons Lang. Você pode olhar depois, eu estou usando Maven nesse projeto também, tá? Lá no pom.xml desse projeto, depois você pode olhar as dependências que a gente está usando. Eu não vou entrar em detalhes também sobre isso. Então, se tiver uma descrição informada, eu adiciono uma restrição falando aqui que a descrição pode estar usando um like, né? Um like case insensitive, né? Sem diferenciação de maiúsculo e minúsculo, que é o I like. Então a gente faz esse like aqui usando o criteria do Hibernate e retorna uma lista de lançamentos. Bem simplesinho, né? Muito tranquilo aqui. E é assim que está funcionando então o nosso projeto, né? Então o básico que eu deveria explicar o que está funcionando é isso. Mas como aqui a ideia é mostrar o lazy loading, que a gente poderia ter muitos registros no nosso banco de dados e ter problema, né, de performance, de uso de memória, nesse caso aqui, vamos resolver isso aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar pelo repositório. Esse repositório aqui é a classe que vai fazer então a consulta lá no banco de dados usando JPA, né? Para a gente usar o lazy loading, como eu disse, a gente busca
um conjunto de dados menor por página que a gente tá acessando. Não só por página, mas tem outra coisa que eu acho que eu não mostrei, que eu não falei também. Olha só, deixa eu limpar a console aqui. Aqui eu coloquei uma ordenação nessa descrição. Se eu, olha só, estou ordenando aqui por descrição e também não são feitas novas consultas, porque está tudo em memória. Dá para fazer isso em memória, né? Mas é o problema de se eu tivesse um conjunto de dados muito grande, seria um grande problema. Isso aqui também, quando a gente usa Lazy Loading, deveria refazer a consulta SQL no banco de dados toda vez que eu clicar aqui, toda vez que eu clicar numa página, porque faz toda a diferença, né? A ordenação dos registros tem que fazer uma outra consulta quando eu busco só uma parte do conjunto de dados. Por isso que eu vou começar vou começar nesse repositório. Eu vou nesse método filtrados aqui, além da descrição que está dentro do filtro, eu preciso receber aqui outros parâmetros. Na verdade, vou começar por aqui, por essa classe então. Além da descrição, vou receber alguns parâmetros. Primeiro parâmetro eu vou chamar de primeiro registro, que é qual que é o primeiro registro que eu quero buscar na minha consulta. Por exemplo, eu quero buscar o registro 1, né? A partir do registro 1, ou é a partir do registro 10, ou é a partir do registro 20. Um outro é quantidade registros. Então, por exemplo, se eu quero buscar os 5 primeiros registros, eu teria aqui quantidade de registro 5. E o primeiro registro é o 1, né? É o primeiro. O, se eu quero buscar os próximos 5, o primeiro registro é 6, né? 6, 7, 8, 9, 10, 6. E quantidade de registros seria 5 também, sempre 5, né? Com mais 5 registros. Além disso, eu vou colocar aqui uma propriedade chamada ascendente booleano. Se tiver true, é ascendente. Se tiver false, é descendente. Poderia ter um enum também, aí você pode escolher. Eu vou colocar aqui um booleano ascendente, porque se for false não é ascendente, se não é ascendente é descendente. Isso quer dizer a ordenação, né, que a gente vai a ordenação que a gente vai usar, né, se é ascendente ou descendente, mas ordenação de quê, né? De qual propriedade? No caso aqui eu vou colocar o suporte só para uma propriedade. Eu vou colocar aqui propriedade ordenação. Poderia ter mais de uma propriedade de ordenação? Poderia, mas no caso eu vou colocar só uma. Então, qual que é a propriedade que eu quero ordenar? E é ascendente ou descendente? Eu vou ter que colocar isso para baixo, certo? Qual que é a propriedade que eu quero ordenar? Descrição. É ascendente ou descendente? Né? Então, a gente pode escolher. Vou gerar agora os get e o set. Das propriedades, né, que a gente acabou de criar aqui. Ok. Agora sim, o meu filtro lançamento tem tudo que eu preciso para fazer um filtro de um conjunto de dados menor, dependendo do que a gente vai receber. Mas espera aí, você deve estar perguntando, quem vai passar essas informações? Calma aí, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Vamos resolver primeiro aqui na parte de persistência, que é a consulta que a gente vai fazer. Então, eu vou aqui... Deixa eu ver aqui. Eu vou... Pode ser aqui mesmo, ou pode ser em cima, tanto faz. Vou colocar aqui criteria.setFirstResult filtro.get primeiro registro criteria setMaxResults filtro.get quantidade de registros. Aqui eu estou falando para a criteria do Hibernate que eu quero que o primeiro registro seja o primeiro registro, né? Então é bem simples. E o max results é a quantidade de registros. Então ele já vai fazer para a gente, deixa eu parar o Tomcat aqui, senão vai dar problema. Ele já vai fazer para a gente é, essa limitação aí dos registros do conjunto de dados, né, que vai retornar na consulta, né, na consulta que vai fazer no banco de dados. Então é bem simples com o Hibernate, olha só faço isso e já está pronto. Só que eu tenho também a ordenação, né? A ordenação eu vou verificar o seguinte: se filtro ponto, se for ascendente
get propriedade de ordenação não for nulo, porque também não adianta se a propriedade de ordenação tiver nula, não tiver nada, não tiver informada nenhuma propriedade de ordenação, não adianta eu ordenar, né? Não tem como, não ordeno por nada, deixa a ordem que o banco me retornar, que é a ordem que foi inserida no banco, né? Na tabela. Mas se tiver, eu vou colocar assim, de order ask. Aqui eu vou colocar o nome da propriedade, filtro.get propriedade ordenação. Beleza, então olha só, a API de criteria do Hibernate tem esse método addOrder, que recebe uma order que eu pego ela por essa classe, order.ask, então é ascendente, né? Isso aqui ó, é ascendente. Tem também o desk, beleza? Mas por que eu estou colocando ascendente aqui? Porque eu verifiquei aqui, ó, se for ascendente, né? Então é ascendente. Caso contrário, se o filtro get propriedade de ordenação não for nulo, criteria, ponto. Eu vou adicionar aqui order, ponto. Desk, filtro, get propriedade de ordenação. Então a mesma linha daqui de cima, só muda de ascendente para descendente. Beleza? Até aqui? Bom, mas além de filtrar, um requisito que a gente tem quando a gente está fazendo lazy loading é ter um método que retorna quantos registros no total eu tenho para aquele filtro. Por exemplo, se eu digitar aqui compra e clicar aqui em consultar, está parado, então o cache não vai funcionar, né? Mas se eu digitar compra e clicar em consultar, vamos supor que eu tenha 100 registros com o nome compra, com a descrição compra, e eu estou paginando com 5 registros por página. Então eu teria que ter 20, não é isso? 20 páginas. Mas como que vai ser calculado? Isso aqui é calculado automaticamente, mas a gente tem que dizer quantos registros tem no total, porque senão como que ele vai calcular quantas páginas ele vai exibir aqui embaixo? Ó, o componente vai exibir embaixo. Aqui ele sabe que tem 4 páginas, porque no caso aqui estava em memória, né? Mas se tiver com lazy load, ele vai saber que tem 4 páginas, porque eu tenho no máximo até 25 por página, né? Então até 20 registros. Então preciso dizer para ele quantos registros por página que eu tenho para poder ser feito essa paginação aqui. Como eu vou ter que fazer isso, eu já sei que eu preciso disso, já vou deixar pronto uma outra coisa aqui, que é um método que retorna quantidade de registro dado o filtro. Então aqui ó, quantidade filtrados, então esse método que eu chamei de filtrados, eu estou chamando aqui de quantidade filtrados. Poderia chamar de total, contar, alguma coisa assim. Filtro, vou receber o filtro. E aqui, deixa eu pensar aqui. Tá, aqui eu vou pegar um criteria. E aqui eu preciso, vou deixar nulo por enquanto. Eu vou daqui a pouquinho fazer alguma coisa aqui. Criteria.set projections.rowCount. Daqui a pouquinho eu explico, ó. Return criteria.unique result. Olha só, esse criteria.setProjection, um método da API da criteria do Hibernate, ele vai receber aqui uma projeção, né? O que é uma projeção? Row count é uma projeção. A média, a VG, Sun, né? Mas no caso aqui eu quero um count, né? Quando eu coloco projections.rowCount, ele vai dar aquele famoso select count, né? Então é isso que vai acontecer. Claro que eu preciso ainda instanciar a criteria aqui. Daqui a pouco a gente faz, porque tem que ser baseado também nesse filtro aqui que a gente recebe. E o unique result vai retornar para a gente um único registro. Como a gente sabe que o select count sempre retorna só um registro, só uma linha, a gente usa o unique result aqui. E como isso aqui recebe um object, eu preciso fazer um cast. Só que eu faço um cast para number, eu não tenho certeza se o count aqui, provavelmente ele deve retornar um long, provavelmente. Talvez funcionaria aqui direto se eu desse um cast para long, retornasse long aqui talvez, não sei, mas eu vou colocar aqui ó, number. Vou converter aqui para um number, porque tudo é number, né? Long inteiro, tudo é number. Então faço um cast para number e aqui eu ponho um int value. Aí eu não vou ter problema de cast. Já aconteceu comigo numa versão
o count retornava um tipo, não lembro qual. Depois mudou a versão do Hibernate, começou a retornar outro tipo, eu tive problema. Então depois disso eu aprendi que eu coloco o number aqui, não tem problema de cast mais. É claro que se for muito registro, pode usar um long value aqui, mas o int aqui no nosso caso está passando de bom. Vai dar muita coisa, muito difícil ter uma consulta que retorna mais que isso. Beleza? Tá. O criteria aqui eu tenho que instanciar um criteria que tem esse filtro aqui, né? Eu tenho que adicionar esse mesmo filtro, por quê? Porque se eu estou filtrando por compra, por exemplo, tanto a minha pesquisa filtrados tem que fazer o like de descrição, né? Pela compra, nome compra que eu digitei, como o count também tem que fazer isso, né? Tem que ser tudo baseado na mesma coisa, concorda? Por isso, para não repetir código, eu vou criar um método privado aqui, ó, que vai retornar uma criteria, criar criteria para filtro. Filtro lançamento, filtro, ok. E agora eu vou colocar aqui, na verdade eu vou tirar essa linha daqui e jogar para cá. O criteria também, né? Criteria, essa linha aqui também, ela vai vir para cá, para baixo, ok? E esse filtro aqui eu vou jogar para cá. E aqui eu retorno a criteria. E aqui eu chamo o método, ó, criar criteria para filtro, passando o filtro. E aqui vou definir a variável criteria, criar criteria para filtro também. Então veja que esses dois métodos aqui, tanto o filtrados como o quantidade filtrados, vai usar o método privado que faz os filtros, adiciona os filtros. Isso aqui, claro que eu não devo colocar no count, né? Num count eu não devo colocar o first result, max result, porque o count é o total de tudo, né? Então aqui já está certo. Tá pronto aqui essa parte. Só se der algum erro para a gente voltar aqui. Agora lá no nosso bin que gerencia a página, né? Que é o que a página referencia, olha só. Eu vou aqui, ó, tá vendo? Consulta lançamentos, bin, lançamentos filtrados. Aqui eu não vou ter mais esse list de lançamentos filtrados. Eu vou apagar ele. Vou apagar esse método get aqui também. E vou criar aqui uma variável do tipo lazy data model. Vou passar aqui lançamento, tipado para lançamento. Vou chamar de model, ou modelo, pode ser qualquer nome ali. Vou criar um get, aqui um get model. Não precisa do set, é só o get, né? Só vai buscar a página via expression language e vai buscar esse model aqui. Então, esse lazy data model aqui vai ser uma classe que a gente deve herdar para colocar como que a gente busca um modelo de dados, né, um conjunto de dados, como que a gente busca um conjunto de dados lazy, né? Então, por partes, como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui, na verdade esse método consultar também eu não preciso dele, eu posso colocar no construtor. Consulta lançamento bin, vou colocar aqui o model é igual new lazy data model, lançamento, beleza, deixa eu ver, vou colocar aqui o serial version UID, legal. Aqui eu não estou apenas instanciando um lazy data model, não, eu estou criando uma classe anônima. Essa classe anônima ela está sendo instanciada automaticamente. Então, estou fazendo duas coisas aqui ao mesmo tempo, né? Já criando uma classe que herda lazy data model e já instanciando ela. Quando a gente faz isso aqui, ó, porque se eu quiser só instanciar ela, seria algo assim, né? Seria algo assim, eu já estaria instanciando. Mas no caso aqui, eu estou, além de instanciando, eu estou herdando ela, criando uma classe anônima. É muito usado isso aqui para quem já mexeu com
já trabalhou com Swing em Java, né, desenvolvimento para desktop, muito usado criar classes anônimas. Aqui eu acho mais fácil, não precisaria ser uma classe anônima, mas eu acho que vai ficar mais fácil aqui. Fica tudo dentro da mesma classe. E aí, eu vou sobrescrever o método load. Esse método load é um método que está lá no, esse de baixo aqui, ó, que está lá na nossa classe Py. A classe Py é Lazy Data Model aqui. Eu vou então pegar ela aqui, ó, e substituir o método, né, load. E esse método load ele recebe um inteiro, primeiro registro, tamanho da página. Então, primeiro registro, registro 1, página, tamanho, 5 registros. Qual que é o campo de ordenação? Qual que é o tipo de ordenação, se é ascendente ou descendente? E aqui ele recebe os filtros que a gente não vai usar. Esses filtros aqui é quando a gente tem, por exemplo, uma tabela aqui, o Prime Faces possibilita a gente colocar dentro aqui do cabeçalho da nossa tabela, ele possibilita colocar alguns campos para pesquisa, aqui dentro mesmo. Eu clico aqui e já digito o nome da pessoa, por exemplo, o nome da descrição. A gente não vai usar, então a gente simplesmente ignora ele. Senão, se a gente quisesse, poderia usar também. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui filtro, ponto, set, primeiro registro, first. O que é esse filtro aqui? Esse filtro aqui é aqui. Lembra dela? Além da descrição que a gente digitou, tem ainda aqueles atributos que a gente colocou. Você lembra também que esses atributos que a gente colocou, o repositório lê esses atributos aqui? Ó, primeiro registro, quantidade de registro, lembra disso? Então, olha só, eu só vou atribuir aqui, ó, filtro.set quantidade de registros, é o page size que a gente recebe como parâmetro aqui. Filtro.set ascendente, é ascendente ou descendente? Então, vou colocar aqui o sort order, ponto, é ascendente, se for equals, sort order. Então, é uma enumeração, a gente tem esse sort order aqui, é uma enumeração. Ó. Então, se for ascendente, o que eu estou recebendo como parâmetro nesse método aqui, coloca true, senão é false, beleza? Set propriedade ordenação é o sort field, que a gente recebeu como parâmetro também. Legal. Agora, a gente precisa chamar um método chamado setRowCount. Esse método setRowCount é um método que a gente está chamando que está na classe Py, no Lazy Data Model aqui. E eu vou colocar quantos registros, quantas linhas a gente tem para essa consulta nossa, filtrando pela descrição ou não, depende se digitou ou não a descrição. Como que a gente faz isso? Vamos lá no repositório, a gente chama o método quantidade filtrados, passando filtro. Pronto, a gente chamou aquele método que faz o count. Lembra do projeção, row count? Olha só para você lembrar. Tem aqui, ó, quantidade de filtrados, a gente faz a projeção, né? Então a gente está chamando esse método para, se a gente não chamar ele não vai conseguir calcular quantas páginas que tem, né? A nossa pesquisa. E aqui eu retorno, ó, lançamentos, ponto, filtrados, filtro. Esse método aqui, então, o load, veja que ele tem que retornar uma lista de lançamento, né? Então a gente retorna, indo lá no repositório, filtrando pelo filtro, né? Pela instância do que a gente já preencheu. A gente filtra os registros. Prontinho. Feito isso, aqui na nossa página, nosso XHTML, primeiro, eu não preciso mais chamar esse método consultar, até porque eu apaguei ele. Mas como assim? Quer dizer que quando eu digitar consultar, quando eu apertar o botão de consultar, não vai chamar nenhum método? Não. Porque toda vez que a página é renderizado, só de dar update aqui, ó, a gente está processando o formulário e dando um update na tabela, toda vez que esse data table ele é renderizado, ele vai chamar esse método load aqui para carregar o conjunto de dados que tem que ser exibido. Mas é lógico, a gente tem que, esse aqui é um model, né, que a gente instanciou aqui. É lógico que a gente precisa aqui, ó, vincular com o model. Esse lançamento filtrado a gente apagou também, model. Além disso, a propriedade lazy tem que estar true. Então a gente fala, esse aqui é um data table preguiçoso, lazy, né? Ou seja, vai buscar os conjuntos de dados separados e eu associo com o model, beleza? Bom, feito isso, já está tudo compilado. Eu vou iniciar agora o Tomcat de novo. Vou carregar aqui.
Esse projeto aqui, se você baixar ele e rodar na sua máquina, antes de testar ali só para você ver, você vai ter que entrar aqui no Persistence XML, source, vai ter que mudar a senha, né? O IP, a senha, alguma coisa aqui. Mas as tabelas e os registros iniciais já vai inserir automaticamente. Aqui tem um arquivo SQL que roda toda vez que você levanta a aplicação, ele vai rodar isso aqui para inserir alguns registros. Fica mais fácil fazer os testes aí para você. Então, por isso que a gente já tem alguns registros aqui. Método consultar não foi achado. Bom, eu tirei, né? Consul... Ah, tá. Método consultar aqui, então vou pagar também, né? Viu, tinha ali mais um código. Carregou, beleza? Eu vou limpar aqui e vou carregar de novo, tá? Tá limpinho, vou carregar de novo. Olha só, veja que teve dois selects, um fazendo um count da tabela inteira de lançamento, que é importante para quê? Para calcular a quantidade de páginas. E outro select foi buscando os registros de tabela de lançamento, só que dessa vez não são todos os registros, são limitados, olha só. É limitado por um parâmetro que está passando, a gente não vê ele aqui, mas a gente sabe que ele está limitando só pelos 5 primeiros registros. Então ele buscou só um conjunto de dados pequeno na nossa tabela de lançamentos, não buscou todos os registros. Deixa eu limpar aqui e mudar de página. Foi feito outro select, vamos ver? Olha só, de novo, fez o count e fez o select aqui de novo, limitando. Dessa vez ele limitou, pôs uma vírgula aqui, ó, limit, um parâmetro, vírgula, outro parâmetro. Porque é a segunda página, né? Então, na segunda página ele já coloca do registro X e uma quantidade de registro é 5, né? Então ele vai fazendo isso. Ele faz sempre o count porque ele pode recalcular a quantidade de páginas, né? Se tiver novos registros entrando naquele momento, ele pode recalcular as páginas. Vou limpar de novo, vou fazer uma ordenação aqui. Fiz a ordenação, agora deu um order by aqui. Outra vez nem tinha order by, né? Vamos ver de novo, ó. Assim, ó, recarreguei a página, recarreguei, não tem order by, certo? Só limit. Agora, se eu faço uma ordenação, ele vai lá e faz um select, faz o limit também. Se eu mudo de página, ele vai fazer um order by, porque está ordenado, veja que está marcado aqui a ordenação, está ordenado e ele vai também fazer o limit. Então isso aqui, toda vez que eu vou mudar de página, ele vai fazer o select de novo. É bem rápido, né? Porque também a gente não tem muitos registros, mas mesmo se tivesse muitos registros, não seria demorado como você buscar tudo do banco de dados, ou quase tudo, muitos registros, você busca só o que você quer. A gente colocou aqui 5 registros por página, porque é um exemplo também. Geralmente você não coloca só 5, a não sei que você não tem espaço na tela. Geralmente você vai colocar, sei lá, 20 registros, 30 por página, e não é um problema, né? Porque guardar isso de memória praticamente não é nada, né? O problema é guardar 1 milhão de registros na memória, guardar 100 mil objetos, né, em memória. Mas então está funcionando o lazy load. Você viu que é simples fazer, mas muda, né, a forma que você tem que pensar no repositório, principalmente, né, e também aqui no seu modelo, né, o resultado da sua consulta é feito por esse método load, né, não é um método consultar que retorna direto uma lista como estava antes. Então você viu a migração de um jeito do projeto para outro. Então, assim, você não deve fazer isso em todas as consultas, porque dá um pouquinho mais de trabalho. Não quer dizer que você tem que fazer isso em todas as consultas, mas é sempre avaliar. Isso vale a pena fazer? Eu preciso fazer? Eu não preciso? E aí cabe você decidir. Mas você viu aí como fazer, que é bem simples. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Te convido para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir e também deixe seu comentário aí embaixo falando o que você achou, se você já usa, se você pretende usar isso em algum projeto seu. E se você quer aprender mais sobre Java EE, com JSF, PrimeFace, CDI, eu te sugiro um livro, um e-book gratuito que eu escrevi e disponibilizei para você aí. Esse e-book ele tem aproximadamente 200 páginas e você vai aprender muito com ele. É só clicar aí nesse botão verde, baixar o e-book gratuito de Java EE 7, você vai ser levado para uma página onde você informa o seu e-mail e eu te mando
o link para baixar o PDF do e-book no seu e-mail. Então você vai receber ainda hoje, pode começar a estudar caso você tenha necessidade de aprender essas tecnologias. Te vejo na próxima aula e um abraço.